Olá pessoal, sou o professor Emerson Guimarães, professor de Biologia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós veremos a classificação biológica. Agora nós veremos a classificação biológica, também chamada de taxonomia, que é a área da biologia responsável pela classificação dos seres vivos. Nos 3 últimos séculos, naturalistas e cientistas vêm se empenhando em desenvolver um sistema eficiente para organizar e compreender a grande diversidade das formas de vida. Esse sistema é a classificação biológica ou taxonomia, que distribui os seres vivos em agrupamentos genericamente denominados táxons, tendo como base as semelhanças existentes entre eles. Os agrupamentos taxonômicos são idealizados pelos cientistas em hierarquias, o que significa que há grupos mais abrangentes contendo grupos mais específicos. Por exemplo, um dos táxons mais abrangentes da taxonomia tradicional, o reino, é constituído por táxons menores, os filos. Então a taxonomia ela é dividida em níveis hierárquicos, havendo grupos maiores que são constituídos por grupos menores. No reino que reúne os animais, o reino Animalia, estão incluídos atualmente 35 filos, dos quais 9 são os mais conhecidos dos estudiosos não especialistas, que é o nosso caso. Então, nós não iremos, no ensino médio, estudar todos os filos de animais, porque são 35 filos. Nós estudaremos apenas os 9 mais importantes, que são os animais que nós encontramos no nosso dia a dia, como por exemplo poríferos, que são as esponjas, quinidários, que é água-vivas, anêmonas do mar, molusco, como caramujo, polvo, ostra, equinodermos, como estrela do mar, ouriço do mar, platelmintos, que são vermes de corpo achatado, alguns deles são parasitas do ser humano, nematóides, vermes de corpo cilíndrico, anelídeos, que são vermes com corpo dividido em anéis, como minhocas, sanguessugas. Tem o filo também dos artrópodes, que são animais invertebrados com as pernas articuladas, que tem um exoesqueleto. E tem também o filo dos cordados. E dentro do filo dos cordados tem os vertebrados, que inclui a espécie humana, os répteis, os anfíbios, os peixes, as aves e os mamíferos. Nos mamíferos estão os primatas, entre eles a espécie humana. Os filos, por sua vez, são também subdivididos em táxons menores, as classes, e assim por diante até espécies. Agora nós veremos a classificação biológica de Linneu. Os princípios da classificação biológica moderna foram lançados pelo naturalista sueco Carl von Linné, que viveu de 1707 a 1778, também conhecido por Carolus Linnaeus, forma latinizada de seu nome, Linneu em português. As ideias de Linneu sobre classificação foram inicialmente publicadas nas primeiras edições de sua obra Espécies Plantarum, de 1753, e na 10ª edição do livro Systema Naturae, de 1766. Na figura da direita nós vemos o retrato do botânico sueco Linneu, que lançou as bases da classificação e da nomenclatura biológicas. Então Linneu ele tem muita importância para a biologia e para a ciência, porque ele foi o fundador do sistema atual de classificação biológica,
que é utilizado até os dias atuais. Muito do que Linneu propôs até o dia de hoje é utilizado, inclusive a nomenclatura científica das espécies, a nomenclatura binomial. Linneu, como seus antecessores, classificou os seres vivos de acordo com as características semelhantes que apresentavam. Sua grande inovação foi a escolha criteriosa das características levadas em conta na classificação. Na opinião de Linneu, certos critérios utilizados em sistemas de classificação anteriores eram inadequados. Para ele, o habitat dos organismos, muito empregado pelos antigos gregos na classificação, não deveria ser usado como critério taxonômico, pois levaria a reunir na mesma categoria seres tão distintos como peixes, baleias, estrelas do mar, camarões e ostras. Linneu concluiu que as características mais adequadas para agrupar os seres vivos eram as estruturais e anatômicas. Por isso, ele as elegeu como principal critério de seu sistema de classificação. Aqui nós vemos os táxons tradicionais. Para Linneu, o táxon mais restrito da classificação era a espécie, definida por ele como um grupo de indivíduos dotados de características estruturais típicas, ausentes em outros agrupamentos. Espécies que apresentavam semelhanças relevantes eram reunidas em um táxon mais abrangente, o gênero. Por exemplo, todas as espécies de animais com as características semelhantes aos cães, lobos, coiotes, chacais, etc., eram reunidas no gênero Canis. Aí nas fotos da esquerda, nós vemos o coiote da espécie Canis latrans, o chacal dourado da espécie Canis aureus e o lobo da espécie Canis lupus. Todos eles pertencem ao gênero Canis, pois apresentam muitas características semelhantes entre si. Seguindo a linha de estabelecer táxons cada vez mais abrangentes, Linneu reuniu gêneros semelhantes em uma categoria maior, a ordem. Ordens semelhantes eram reunidas em uma classe, classes semelhantes em um reino. Posteriormente, seguidores do naturalista sueco criaram outros táxons, como o filo, entre o reino e a classe, a família, entre a ordem e o gênero, e a tribo, entre a família e o gênero. Também foram criadas subdivisões dessas categorias taxonômicas principais, indicadas pelos prefixos super, sub e infra. Aqui nessa figura 1.2, nós vemos as reuniões e subdivisões dos táxons da classificação tradicional. Então, da esquerda para a direita, o grupo de maior abrangência para o de menor abrangência. O reino é o grupo da classificação tradicional mais abrangente. Por exemplo, atualmente os seres vivos são divididos em 6 reinos: reino bactéria, reino arqueia, reino protoquitista, reino fungi, reino animalia e reino plantae. Os reinos são divididos em categorias menores, chamadas de filo. Então, um reino é formado por vários filos. Por exemplo, o reino Animalia é formado por 35 filos. O filo é subdividido em classes. A classe é formada por ordens, né? A classe é subdividida em ordens.
A ordem é subdividida em famílias. As famílias são subdivididas em tribos. A tribo subdividida em gênero. E o gênero subdividido em espécies. A menor categoria taxonômica é a espécie, pois cada espécie só tem uma dela, né? Por exemplo, a espécie Homo sapiens só tem o ser humano, né? Então a menor categoria, que inclui menos indivíduos, é a categoria de espécie. Além das categorias principais, existem também as subdivisões, super, sub e infra, né? Como por exemplo, super-reino, sub-reino, infra-reino, superfilo, subfilo, infrafilo e assim por diante. Então as categorias principais são reino, filo, classe, ordem, família, tribo, gênero e espécie. Agora nós veremos a nomenclatura binomial. Um dos méritos de Linneu foi associar à classificação biológica um sistema eficiente de nomenclatura. Ele sugeriu que o nome científico de todo ser vivo fosse composto de duas palavras. A primeira referente ao epíteto genérico e a segunda ao epíteto específico. E o que é epíteto? O termo epíteto vem do grego e significa um substantivo ou um adjetivo que denomina pessoas, divindades, seres vivos ou objetos, qualificando-os. Por atribuir dois epítetos para denominar cada espécie, o sistema criado por Linneu ficou conhecido como nomenclatura binomial, sendo utilizado até hoje. Uma das regras da nomenclatura binomial linneana é que os nomes científicos sejam sempre escritos em latim ou em uma forma latinizada. A primeira letra do epíteto genérico deve ser sempre maiúscula e a do epíteto específico sempre minúscula. Além disso, o nome científico deve ser destacado do texto em que aparece, seja em itálico, que é aquela letrinha deitada, ou grifado. Geralmente o nome científico aparece em itálico, que é aquela letrinha deitada de lado, né? Quando você vê uma palavra em itálico em um livro de biologia, geralmente trata-se do nome científico de alguma espécie. Na nomenclatura binomial, o epíteto genérico é sempre um substantivo, e o epíteto específico é geralmente um adjetivo, que qualifica o genérico. Por isso, de acordo com as regras nomenclaturais, podemos escrever o nome genérico sozinho, desde que seguido de uma abreviatura padronizada. Por exemplo, para nos referir a um animal do gênero Canis, sem especificar se é lobo, cão, chacal, coiote, etc., apenas acrescentamos após o nome do gênero a abreviatura SP, que significa espécie inespecífica. Veja na frase. Sem dúvida trata-se de um Canis SP. Então, quando você fala Canis SP, você quer dizer que trata-se de um indivíduo do gênero Canis, sem determinar de qual espécie ele é. Para nos referirmos simultaneamente a várias espécies do gênero Canis, acrescentamos após o nome do gênero a abreviatura SPP, que significa duas ou mais espécies. Veja na frase. Os Canis SPP possuem dieta essencialmente carnívora,
Nesse caso, está se referindo a mais de uma espécie do gênero Canis. Ao contrário do gênero, o epíteto específico não pode ser escrito sozinho. Por exemplo, o nome científico da mosca comum é musca domestica. Entretanto, escrever doméstica isoladamente não identifica essa mosca, pois existem ou podem existir, em outros gêneros, espécies com esse mesmo epíteto específico. Entre outras espécies que compartilham o epíteto específico doméstica, podemos citar cúrcuma doméstica, a cúrcuma, uma planta da qual se extrai um corante utilizado em culinária, Nandina doméstica, um tipo de bambu, e Monodelphis doméstica, um pequeno mamífero marsupial encontrado em floresta da América do Sul. Então, o epíteto específico ele não pode ser utilizado sozinho. Ele deve ser utilizado juntamente com o epíteto genérico. Ao ser utilizado pela primeira vez em um texto, o nome científico deve ser escrito por extenso. Nas demais vezes em que é citado, pode-se abreviar a parte genérica. Por exemplo, depois de inserir o nome científico Canis lupus uma primeira vez em um texto, podemos passar a escrevê-lo simplesmente C. lupus. Então, a partir da segunda vez em que o nome científico é utilizado em um texto, o epíteto genérico pode ser abreviado. Por que utilizar a nomenclatura científica? A ideia é que regras bem estabelecidas e aceitas por todos facilitam a comunicação entre os cientistas e mesmo entre os não cientistas. Os nomes populares dos seres vivos variam nos diversos idiomas e até em diferentes regiões de um mesmo país, ao passo que o nome científico é um só. Ele designa apenas uma espécie catalogada e descrita detalhadamente pelos taxonomistas, o que evita confusões. Veja um exemplo disso. Aqui nessa figura, nós vemos na figura A, pássaro da espécie Paroaria coronata, que recebe os nomes populares de cardeal na região sul e galo da campina na região do Pantanal mato-grossense. Na figura B, pássaro da espécie Paroaria capitata, conhecido popularmente como cardeal no Pantanal mato-grossense. Na figura C, pássaro da espécie Paroaria dominicana, que recebe o nome popular de galo da campina na região nordeste. Esses pássaros medem cerca de 17 centímetros. Então, ao utilizar o nome científico de uma espécie, ele não é confundido, né? Porque o nome popular ele varia de uma região para outra, mas o nome científico ele é sempre o mesmo. Agora nós veremos a sistemática moderna. A classificação biológica faz parte da sistemática, o ramo da biologia que estuda comparativamente todos os aspectos da biodiversidade ou diversidade biológica. Esse conceito se refere a todos os tipos de variações existentes entre os seres vivos nos diferentes níveis de organização biológica, desde o nível molecular até os ecossistemas. Os principais objetivos da sistemática são compreender os processos responsáveis pela existência da diversidade biológica. Esse também é um objetivo do ramo da biologia, conhecido como evolução.
estabelecer critérios para organizar a biodiversidade ou diversidade biológica e catalogar a diversidade biológica, desenvolvendo descrições completas e guias de identificação das características típicas de cada espécie, além de atribuir a ela um nome científico. A tendência atual da sistemática é organizar os táxons com base nas relações de parentesco evolutivo entre os organismos. Segundo o evolucionismo, todas as formas de vida são parentes em algum grau, pois necessariamente tiveram ancestrais comuns. Um dos grandes desafios da sistemática é escolher características morfológicas funcionais ou mesmo moleculares que sejam relevantes para classificar os organismos, isto é, que reflitam seu parentesco evolutivo. É de se esperar que espécies que hoje compartilham aspectos semelhantes provavelmente os herdaram de um ancestral comum que viveu no passado. Essas características herdadas da ancestralidade em comum são chamadas homologias evolutivas. A procura por homologias entre os diferentes grupos de organismos é a base para determinar seu grau de parentesco evolutivo. Quanto maior o número de homologias entre duas espécies, mais próximas evolutivamente elas são. No plano morfológico, as homologias podem ser identificadas nos chamados órgãos homólogos, estruturas corporais que se desenvolvem de modo semelhante em embriões de diferentes espécies que tiveram ancestralidade comum. Apesar de apresentarem a mesma origem embrionária, os órgãos homólogos podem se desenvolver em estruturas bastante distintas, como é o caso dos esqueletos das asas das aves, adaptadas ao voo, e das nadadeiras peitorais dos golfinhos, adaptadas à natação. As diferentes funções desempenhadas por órgãos homólogos são explicadas pela diversificação das espécies ao longo da evolução. Essa diversificação, denominada divergência evolutiva, é resultante da adaptação de cada espécie a modos de vida diferentes. Aqui nessa figura 1.4, nós vemos que essas imagens ajudam a compreender as homologias evolutivas. O braço humano, a nadadeira de uma foca e as asas de aves e de morcegos, que têm origens embrionárias semelhantes, são estruturas homólogas. Isso se revela na semelhança dos ossos, como pode ser visto pela correspondência das cores nos desenhos. Nos animais adultos, esses órgãos têm funções distintas, decorrentes da adaptação a diferentes modos de vida. Então nós vemos aqui nessa figura que o braço de um ser humano, a asa de um morcego, a asa de uma ave e a nadadeira peitoral de uma foca são órgãos homólogos, pois eles se originam da mesma estrutura embrionária e são provenientes da ancestralidade comum existente entre esses animais. Nós podemos ver a correspondência entre os ossos. Por exemplo, todos esses animais têm um osso chamado húmero. Eles também têm um osso chamado ulna e um osso chamado rádio. A diferença principal está nos outros ossos, como carpo, metacarpo e falanges, pois em cada uma dessas espécies, esses ossos têm estruturas diferentes, adaptadas ao modo de vida que cada uma dessas espécies tem no seu ambiente. Sistemática e evolucionismo. Nem sempre a presença de estruturas semelhantes em espécies distintas
significa ancestralidade em comum. Características parecidas podem evoluir de maneira independente em diferentes linhagens de seres vivos, constituindo adaptações a modos de vida semelhantes. Esse fenômeno é denominado convergência evolutiva. Por exemplo, asas são estruturas adaptadas ao voo e apresentam superfície ampla que possibilita a sustentação no ar. Esse princípio estrutural está presente tanto nas asas de insetos quanto nas das aves, embora tenham origens embrionárias totalmente distintas nessas espécies. As asas de um inseto derivam embrionariamente da parte externa do corpo, mais precisamente do ectoderma, ao passo que as asas das aves possuem ossos, músculos e derme, derivados do mesoderma embrionário, além da epiderme, que provém do ectoderma. Semelhanças desse tipo são chamadas analogias evolutivas. Aqui nessa figura 1.5, nós vemos da esquerda para a direita fotografias de um marlim azul, Maicara nigricans, que pode atingir 4,5 metros de comprimento. No meio, um pinguim, Sphenisco humboldt, que pode atingir 70 centímetros de comprimento. E na figura da direita, um golfinho, Tursiopis truncatus, que pode atingir 3,5 metros de comprimento. Animais dotados de corpos hidrodinâmicos adaptados à natação, constituindo um exemplo de convergência evolutiva, pois cada uma dessas espécies pertence a um grupo de animais diferentes. O marlim azul é um peixe, o pinguim é uma ave e o golfinho é um mamífero. Mas ao longo da sua história evolutiva, eles adquiriram corpos hidrodinâmicos adaptados à natação. Outros exemplos de convergência evolutiva podem ser encontrados nesses animais. Marlim azul é um peixe, pinguim é uma ave e golfinho é um mamífero. Esses animais vivem no ambiente aquático e possuem corpos afilados e hidrodinâmicos adaptados ao deslocamento em meio líquido. Essa característica é uma analogia evolutiva. Embora as analogias não sejam utilizadas na determinação de parentesco evolutivo, seu estudo é importante porque revela a adaptação dos seres vivos aos diferentes ambientes. Agora nós veremos as filogenias. Em seu livro A Origem das Espécies, de 1859, Darwin observou que seus diagramas representando as relações de parentesco evolutivo entre espécies se assemelham às genealogias, árvores genealógicas, diagramas que expressam as relações de parentesco em uma família. Por analogia, Darwin denominou os diagramas como filogenias, do grego phylon, que quer dizer grupo, e gênesis, que significa origem, ou árvores filogenéticas. Aí na figura da direita nós vemos a foto do naturalista e evolucionista britânico Charles Darwin, cientista muito importante que contribuiu para a teoria da evolução. Em uma árvore filogenética, a divisão de um ramo em dois indica que uma espécie ancestral deu origem a duas novas espécies, ou seja, que ocorreu especiação. Cada espécie atual representa a extremidade de um ramo da árvore filogenética. Se descermos por um ramo dessa árvore, encontraremos o ponto em que ele se une ao ramo vizinho, um nó, que indica um ancestral mais recente que duas espécies têm em comum. Aqui nessa figura nós vemos relações de parentesco e classificação de alguns animais da ordem Perissodactyla,
uma das muitas ordens incluídas na classe dos mamíferos, Mammalia. Então aqui nós vemos, nessa representação, que é uma árvore filogenética. Na base tem um ancestral dos mamíferos. Onde existe uma ramificação, quer dizer que esse ancestral deu origem a duas novas espécies. Um desses ramos deu origem à ordem Perissodactyla e outro ramo à ordem Artiodactyla. Aqui em outra ramificação, esse ancestral Perissodactyla deu origem a duas linhagens. Uma linhagem deu origem à família Equidae e a outra linhagem se ramificou e deu origem à família Tapiridae e à família Rhinocerotidae. O ancestral Equidae deu origem ao gênero Equus e o ancestral desse gênero se ramificou, dando origem a Equus cabalus, que é o cavalo, e Equus zebra, que é a zebra. Do ancestral da família Tapiridae deu origem ao gênero Tapirus. Esse ancestral se ramificou e deu origem a tapiros terrestres, a anta, e ao tapiros índicos, o tapir malaio. Na família Rhinocerotidae, ela se ramificou e deu origem ao gênero Rhinoceros e ao gênero Diceros. O Rhinoceros, por sua vez, deu origem ao Rhinoceros unicornis, que é o rinoceronte de um chifre, e o gênero Diceros deu origem ao Diceros bicornis, rinoceronte de dois chifres. A classificação segundo a cladística. No começo dos anos 1950, o entomologista alemão Willy Hennig, que viveu de 1913 a 1976, desenvolveu um método de classificação das espécies baseado exclusivamente na ancestralidade evolutiva. Ele deu a essa classificação o nome de sistemática filogenética, que mais tarde passou a ser conhecida como cladística. Em lugar das categorias tradicionais, os sistematas cladistas propõem o uso do termo clado ou clade para designar um grupo de espécies constituídos por uma espécie ancestral e todos os seus descendentes. A proposta básica da cladística é que, se surgiu uma novidade evolutiva e ela passou no teste da adaptação, fixando-se em uma espécie, todas as espécies que dela surgirem no curso da evolução herdarão e compartilharão a nova característica. Essa característica, compartilhada por dois ou mais taxons e por seu ancestral comum mais recente, é denominada sinapomorfia pelos biólogos cladistas. Por exemplo, a maioria dos insetos tem dois pares de asas, mas há espécies com apenas um par, como moscas e mosquitos. Essas espécies de insetos formam o grupo dos dípteros, do grego di, que significa duas, e pteron, que significa asa. No lugar do segundo par de asas há um par de estruturas em forma de clava, denominadas halteres ou balancins, que funcionam como órgãos de equilíbrio para o voo. Existem evidências de que o par de halteres dos dípteros é uma condição modificada do segundo par de asas, presente em quase todos os outros insetos. Segundo a cladística, os halteres são a novidade evolutiva que surgiu na espécie ancestral de todos os dípteros. A partir daí, todas as espécies derivadas daquele ancestral compartilham essa sinapomorfia, constituindo o clado dos dípteros. Aqui nessa figura 1.7, nós vemos na figura A, libélula da espécie Gonfus vulgatissimus, que mede mais ou menos 5 cm de comprimento e apresenta dois pares de asas como a maioria dos insetos. Na figura B, nós vemos parte anterior do corpo de díptero da família Tipulidae,
mostrando parte do primeiro par de asa e os halteres, resultantes da transformação do segundo par de asas. Os representantes dessa família têm comprimento variando entre 2 e 6 centímetros. Então nós vemos que a ordem dos dípteros, ela tem o segundo par de asas transformado em halteres. Então essa característica teria surgido no ancestral dos dípteros, e todos os descendentes desse ancestral herdaram essa sinapomorfia, que é a sinapomorfia do clado dos dípteros. De acordo com a cladística, devem ser incluídas no mesmo grupo taxonômico apenas as espécies que compartilham um ancestral comum e exclusivo. Esses grupos são denominados monofiléticos. No exemplo que acabamos de ver, todos os insetos dotados de um só par de asas compartilham uma história evolutiva comum, ou seja, descendem da espécie ancestral em que surgiram os halteres. Essa é uma das características que justificam a inclusão de todos os dípteros em um mesmo clado, no caso a ordem Diptera. Para os cladistas, muitos grupos da classificação tradicional devem ser revistos, pois não atendem ao critério de possuir um ancestral comum exclusivo. Quando um grupo taxonômico reúne espécies com diferentes ancestralidades, diz-se que ele é polifilético, como por exemplo as algas, o reino protoctista, que reúne algas e protozoários. Nesse reino, vários filos têm ancestralidades diferentes, então constitui-se em um grupo polifilético. A cladística representa as hipóteses de parentesco evolutivo por meio de cladogramas, esquema gráfico semelhante a árvores filogenéticas, porém construído segundo os princípios dessa sistemática. Um desses princípios é que novas espécies sempre surgem por cladogênese, processo em que duas espécies se originam de uma espécie ancestral. Cada nó do cladograma representa, portanto, o processo de cladogênese, que originou os dois novos ramos. Aqui nessa figura nós vemos um cladograma. Na figura 1.8, no artrópode ancestral, os apêndices articulados surgiram como uma novidade evolutiva. A característica compartilhada apêndices articulados é a sinapomorfia, que une os mandibulata e os cheliceratas no taxon monofilético artrópoda. O ancestral dos mandibulata, por sua vez, desenvolveu a mandíbula. Essa característica compartilhada entre crustácea e hexápoda, a mandíbula, é a sinapomorfia que os une no taxon monofilético mandibulata. Então aqui nesse cladograma nós vemos que a novidade evolutiva apêndice articulado é a sinapomorfia que reúne todos os artrópodes. O ancestral artrópode se ramificou. A novidade evolutiva quelícera deu origem ao grupo Chelicerata, e a novidade evolutiva mandíbula deu origem ao grupo Mandibulata, que reúne os crustáceos, camarões, caranguejos, etc., e os hexápodes, que são os insetos. E a característica quelícera está presente no grupo dos quelicerados, aranhas, escorpiões, carrapatos e etc. A aplicação da cladística à classificação biológica vem trazendo mudanças significativas nas árvores filogenéticas construídas pelos métodos tradicionais. Por exemplo, para a classificação tradicional, mamíferos, aves e répteis formam 3 classes distintas. Já para a cladística, as aves apresentam as mesmas sinapomorfias que os répteis, e deveriam, portanto, ser classificadas no mesmo grupo que eles. A presença de penas, que atualmente está restrita às aves, não é uma característica exclusiva delas,
pois ocorria em grupos primitivos extintos com características típicas de répteis. Aqui nesse cladograma nós vemos a hipótese cladística que reúne aves e répteis em um mesmo taxon, o qual também inclui os dinossauros e outros répteis já extintos. O taxon Reptilia é monofilético e equivalente aos taxons Amphibia, anfíbios e Mammalia, mamíferos. Segundo os cladistas, grupos monofiléticos têm valor taxonômico mais relevante que grupos polifiléticos, porque refletem mais fielmente a evolução da vida. A análise do cladograma permite concluir qual grupo de répteis é o mais antigo e por quê. Então nós vemos aqui nesse cladograma que ele reúne os répteis e as aves no mesmo clado, né? Que eles teriam vindo dos mesmos ancestrais. Então tartarugas, aves, outros dinossauros e lagartos estariam no mesmo grupo, que é o grupo dos répteis. Os cladistas discutem se as categorias taxonômicas da classificação tradicional não deveriam ser abandonadas, uma vez que não há correspondência evolutiva entre os táxons, quando se consideram diferentes grupos de seres vivos. Para os estudiosos de mamíferos, por exemplo, o táxon família não segue os mesmos critérios adotados por estudiosos de insetos. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!